Eu quero começar falando sobre o momento do Arrascaeta. O Arrascaeta vivendo o seu prime, né? É um termo utilizado aí para dizer que é o melhor momento da vida. Eu tô no meu prime. De saúde, eu tô no meu prime. Então, aos 30 anos, o Arrascaeta recuperou sua melhor forma no Flamengo e viveu uma temporada até o momento de destaque, com 17 gols e 13 assistências. São 30 anos e 30 participações diretas em gols. O rendimento elogiado por Marcelo Bielsa na data FIFA é resultado de um trabalho específico conduzido pelo fisioterapeuta Lanian Neves e pelo preparador físico Diogo Linhares. Parabéns ao Diogo, que controlam carga e minutagem do camisa 10 após a artroscopia no joelho direito no fim de 2024. Com cronogramas individualizados, o uruguaio passou por uma pré-temporada especial e gradualmente voltou a atuar em alto nível, reassumindo o papel de protagonista no Flamengo. Cara, eu tô muito feliz, é muito bom a gente ver o Arrascaeta nesse momento fantástico. Se todos os jogadores do Flamengo que têm uma idade aí avançada estivessem na condição do Arrascaeta, eu acho que vai chegar nesse ponto. O De La Cruz já tá melhorando, né? O Danilo, a hora que o Danilo parar de lesionar, o Alexandre parar de lesionar, pô, a hora que esses caras estiverem todos bem, como o Jorginho já tá agora, que a gente vai falar sobre isso também, a hora que você tiver todos esses jogadores bem, aí eu posso dizer com toda certeza que ninguém segura o Flamengo, tá? Inclusive, eu vou trazer informação importante aqui. O Danilo, assim como o Jorginho, que voltou a treinar normalmente, né? A gente trouxe ontem, e está liberado já, inclusive para o jogo contra o Juventude. O Jorginho deve ser, inclusive, titular. Outro jogador que treinou em semana de folga de olho em volta ao time titular do Flamengo foi o Danilo. Com o Léo Ortiz aí suspenso, o zagueiro voltará a jogar na próxima partida contra o Juventude. Então o Flamengo ganha um reforço importantíssimo para o jogo contra o Juventude. O Flamengo não tem o Léo Ortiz, mas o Danilo está voltando. Depois aí de 3 jogos no banco de reservas, Danilo voltará ao time titular do Flamengo no próximo jogo contra o Juventude, né? Zagueiro aí substitui o Léo Ortiz, está suspenso e não viajará para Caxias do Sul, tá? Essa será aí a segunda oportunidade de Danilo depois da lesão na parte posterior da coxa direita, sofrida contra o Fluminense dia 20 de julho. Quase um mês depois, dia 17 de agosto, ele entrou no segundo tempo da vitória sobre o Inter pelo Brasileiro, mas não jogou mais desde o então. Mas então, cara, ele tá se recuperando, tá muito bem, treinou forte aí essa semana e deve estar à disposição aí pro jogo contra o Juventude. Agora, o Danilo espera aproveitar a chance para recuperar espaço no Flamengo. Terceiro zagueiro, ele vinha entrando com mais frequência no time antes da lesão, quando o Felipe Luiz fez uma espécie de rodízio na zaga rubro-negra. Para chegar aí inteiro no próximo jogo, o atleta treinou à parte durante a folga do elenco. Muito bacana a gente pegar essa informação aqui do GE. O cara que quer estar bem, né? O Danilo que quer, assim como o Arrascaeta está no seu prime, quer estar no... O Danilo dificilmente, o Alexandro, jogador já com 30 e tantos anos, o 30 e poucos, né? Também não vamos... E o Jorginho, no prime é difícil, mas estão vivendo grande fase, né? O Jorginho, o Saul. O Saul, para mim, pode chegar no seu prime. Agora, o Danilo, o Alexandro, basta eles estarem bem, né? O Danilo publicou imagens suas treinando aí na última semana, quando o Flamengo deu 4 dias de folga. E, cara, é importante a gente mostrar isso, tá? Um jogador que tá aí, ó, mesmo na folga, tá vendo aí, ó? Ele treinando, ele postou, mesmo na folga, ele treinando. Cara, isso aí mostra pra mim um comprometimento absurdo, tá? Então, a ausência do Danilo sobrecarregou a dupla de zaga titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, que não se lesionaram, mas o Léo Ortiz tomou aquele cartão absurdo, né, do jogo, no último jogo do Flamengo contra o Grêmio. O Kahneman quase quebra a perna do De La Cruz e o Léo Ortiz vai na bola e toma o cartão e ficou de fora. Para mim, operaram o Flamengo. Esses árbitros de São Paulo, de Minas, estão sempre operando o Flamengo. A gente perdeu o Léo Ortiz e aí o Danilo está voltando, graças a Deus, né? Então o Danilo tem 18 jogos pelo Flamengo com uma assistência e 3 gols, foi titular em 14 oportunidades, tá? Então, cara, eu fico feliz por essa notícia aí envolvendo o Danilo. Vamos falar aqui agora do Bruno Henrique, porque a defesa do jogador prepara o recurso da decisão aí que suspendeu o atacante por 12 jogos. Lembrando que são 12 jogos da CBF do Campeonato Brasileiro, tá? Porque o Flamengo já não está mais na Copa do Brasil. Em breve o Galo também não vai estar.
Os advogados, então, pretendem entrar com recurso no STJD nesta semana. O atacante, então, também foi punido em R$60 mil, além dos 12 jogos. E eu tenho aqui uma informação importante, a gente vai falar sobre isso. O advogado, né, o Michel Assef Filho, falando também sobre essa questão do julgamento, né? Do julgamento. É uma informação importante da gente falar aqui. Muita gente criticando, falando besteira, que não deveria ter pego só 12 jogos. E o advogado dando uma aula, né, e destroçando quem ficava falando besteira aí. Os advogados do Bruno Henrique, então, preparam para recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Então, a defesa pretende entrar com esse recurso nessa semana ainda. A sessão foi dividida em duas partes. Primeiramente, foi apreciado o pedido de defesa de Bruno Henrique pela prescrição do processo e acabou que não rolou nada, né? Então, eles estão preparando esse recurso agora. E detalhe que eu vou passar para vocês aqui, que eu conversei com um dos envolvidos na situação toda da defesa do Bruno Henrique. Há uma estratégia, até mesmo na hora que você entra com recurso, para você ganhar tempo. Quanto mais tempo você tiver para ser julgado, de efeito suspensivo também, é melhor, porque aí, quanto mais demorar, você joga esse julgamento até para frente, né? Talvez para o mais perto do fim do ano possível, e aí ele tem que cumprir, de repente, punição em Supercopa do Brasil, caso o Flamengo venha ganhar o Brasileiro, em Copa do Brasil e etc. O início de Brasileiro do ano seguinte, tá? Então a gente tem aí a defesa se baseando no CBJD, tá? Que diz que a interrupção da prescrição só pode acontecer uma vez no momento da instauração de inquérito. Sendo assim, mesmo desconsiderando os prazos anteriores, data do jogo e a data que a Procuradoria teve ciência do caso, a contagem de 60 dias na visão dos advogados de Bruno Henrique deveria começar no dia 7 de maio de 2025, quando abriu-se o inquérito. Desta forma, a denúncia feita no dia 1 de agosto estaria fora do prazo prescricional. Então, no entendimento deles, não deveria nem ter tido julgamento, tá? O advogado Alexandre Vitorino alegou durante o julgamento que novas provas não poderiam desenterrar o prazo prescricional extinto. E aí abre aspas para ele. Tendo havido um arquivamento anterior, surgindo prova nova, é possível que haja denúncia. É verdade, mas dentro do prazo prescricional não existe a possibilidade de interpretar qualquer sistema punitivo no sentido de que novas provas reabrem o prazo prescricional. Se as provas são frágeis no começo e há o arquivamento, é lógico que surgindo uma nova prova há a possibilidade de sujeição da questão. Mas a segunda sujeição ou a terceira sujeição, todas elas precisam acontecer dentro do prazo prescricional, que não é alterado, é sempre de 60 dias. Então, o julgamento nem deveria ter acontecido, tá? Isso é uma bomba, isso é um absurdo, tá? Dois auditores, William Figueiredo e Marcelo Rocha, que é presidente da primeira comissão disciplinar do STJD, acolheram o pedido da prescrição, a votação apertada foi 3-2 e a defesa faz a defesa ter confiança de que o recurso será aceito, já que o tema gerou dúvida no primeiro julgamento. Ou seja, não era para acontecer o julgamento. Para quem está reclamando aí dessa questão do 12 jogos de punição, não era nem para ter o julgamento, não era para ter punição, não era para ter nada, tá? Questão de prescrição é lei, tá? Não, mas o cara prescreveu, meu amigo. Prescreveu, tá? A dúvida em torno do assunto é considerada também favorável ao pedido de efeito suspensivo que deverá ser submetido ao longo da semana. É provável que Bruno Henrique seja liberado para defender o Flamengo no próximo jogo, domingo que vem, contra o Juventude, tá? Então ele está treinando normalmente, se preparando, sabendo que pode entrar em campo contra o Juventude. Com o pedido de prescrição não sendo acolhido, o tribunal julgou e condenou o Bruno Henrique. O atacante, então, foi denunciado pela Procuradoria do STJD em vários artigos e tudo mais. E aí tem aqui, de modo... eles falam que Bruno Henrique foi absolvido deliberadamente de modo prejudicial, né, por atuar de modo prejudicial à equipe e condenado no artigo 243-A, né, de atuar de forma contrária à ética desportiva como o fim de influenciar o resultado da partida. Mas tudo isso os advogados explicaram e falaram que não atrapalhou o Flamengo em nada, tá? Então a gente está trazendo aqui, gente, informações que são importantes, né? A gente ter aí a noção que os advogados do Bruno Henrique entendem que o processo nem deveria ter acontecido, tá? Que o julgamento, no caso, não poderia ter acontecido. E, cara, eu tô muito de acordo com isso, porque
tem que se cumprir a lei, a regra de prescrição e tudo mais. Olha só, faltando pouco mais de uma semana para o duelo de ida das quartas de final da Libertadores, o Estudiantes intensifica a mobilização de sua torcida para enfrentar o Flamengo. O clube argentino lançou uma série de vídeos motivacionais intitulados Capítulos, com destaque para o primeiro, Eso que late, né? Relembrando conquistas e a força das arquibancadas, e o segundo, Mi Capitán, protagonizado pelo volante e capitão Santiago, né, Ascacibar. A estratégia tem gerado grande repercussão entre os torcedores que demonstram ansiedade para o confronto contra o Flamengo. Tá marcado dia 18 de setembro, às 21h30 no Maracanã, com a volta em La Plata no dia 25. Então os caras estão ali, cara, já fazendo motivação e tudo mais. Os caras não estão de bobeira não, viu, meus amigos? Os caras não estão de bobeira não. Eles vêm aí para tentar surpreender. A gente ainda vai falar aqui de mercado da bola com vocês. O Flamengo é o terceiro clube que mais gastou no mercado da bola em 2025, tá? Então o Flamengo gastou cifras milionárias. Botafogo lidera o ranking com 716 milhões em 20 contratações, seguido de perto pelo Palmeiras, 713 milhões em 12 contratações, pagou mais caro por cada jogador o Palmeiras, e o Flamengo aparece apenas em terceiro lugar, com 310,2 milhões investidos em 7 reforços, mostrando uma postura mais seletiva, tá? Depois vem o Atlético Mineiro com 210 milhões, Fluminense com 209, né? E aí, diante desses investimentos milionários, na opinião aqui do canal Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo foi melhor. As contratações do Flamengo surtiram o melhor efeito. E eu vou falar disso aí, já vou começar falando de Danilo, eu vou falar de... O Danilo, né? Isso se ele puder jogar, o problema é questão de lesão e tudo mais, mas vamos lá. Vou colocar aí de destaque Jorginho, Saul, Samulino, né? E aí a gente tem os outros, Emerson Royal, o Carrascal. O Flamengo contratou aí, né, bons jogadores e que rapidamente se tornaram titulares. É o caso do Jorginho, do Saul e do Samulino, né? Então eu vejo aí o Flamengo com uma grande força aí nas contratações, mesmo os outros gastando mais. Para mim, o Flamengo com menos foi mais, tá? Eu não sei vocês, quero ouvir a opinião de vocês, mas o Flamengo, para mim, com menos foi mais. Olha, e segundo o nosso amigo Alexandre Matos, o Matos CRF aí, e no X o CRF Matos, com o fim da janela de verão europeia, em 1º de setembro, a Lazio teve suspenso o impedimento para realizar transferências, né? Eles estavam impossibilitados de realizar transferências, retomando a possibilidade de reforços e negociações futuras. Nesse cenário, o atacante Tati Castellanos pode voltar a figurar no mercado, despertando interesse de clubes como o Flamengo. A expectativa é de que novas movimentações envolvendo o argentino e o Flamengo sejam anunciadas já na próxima janela de janeiro, tá? Então, a gente já deve ter novas informações, né? Inclusive foi muito noticiada a situação aí do Castellanos, do Tati Castellanos. É um interesse do Flamengo, é um interesse aí